A paz do Senhor, aqui é o pastor J.C. Silva e no vídeo de hoje vamos aprofundar um pouco mais sobre as características essenciais de Deus de fidelidade, bondade e veracidade. Ao final do vídeo, deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Sua interação, eu volto a dizer, é muito importante para ampliar o alcance do canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva, acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. Me diga de onde você está conectado. O textuário de hoje está no Salmo de número 89, verso 1, que diz: As benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Na verdade aplicado, o pastor Valdir Alves, ele afirma que podemos descansar na fidelidade, bondade e veracidade do Senhor, pois ele não muda. O texto de referência é o Salmo de número 89, versos 2, 3, versos 5, 8, 24 e 33. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: Fiz um concerto com meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. E os céus louvarão as tuas maravilhas, ó Senhor, e a tua fidelidade também na Assembleia dos Santos. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? E a minha fidelidade e a minha benignidade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. A fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus fazem parte dos atributos comunicáveis de Deus, os quais Deus transferiu uma partícula deles ao ser humano no momento da criação, tornando o ser humano à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano ele pode desenvolver esses atributos em seu caráter e experimentá-los em seus relacionamentos, em suas ações e não ações, podendo agir em maior ou menor intensidade com fidelidade, bondade e veracidade. No entanto, limitado como é e falho dado a natureza humana tendente a erros e falhas, é impossível que o ser humano sequer se compare com a perfeição divina na sua fidelidade, bondade e veracidade. Em todos os atributos, em toda a sua essência, Deus é 100% perfeito, isento de falhas e também Deus é imutável. O termo fidelidade tem origem no verbo hebraico ramã e significa assegurar-se, perseverar, confiar e acreditar. Do verbo hebraico ramã deriva-se ainda as palavras ramém, amém em português, assim seja, e remunar, fidelidade, certamente e certeza. O termo remunar ele é apresentado por Vini como sinônimo de sandak e de mishpat, que são termos legais que envolvem todo o processo de justiça, no qual Deus é justo em todas as suas relações e que Deus promove justiça de acordo com leis fixas de ordem imutável. Remunar também é apresentado como sinônimo de reset, de benignidade e de misericórdia. O ser humano ele pode até se mostrar fiel em suas relações com os membros da raça humana, isto porque o ser humano tem a opção de ser ou não ser fiel. Mas Deus é fiel por natureza própria. A fidelidade faz parte da essência divina. Só Deus ele pode garantir, dar a certeza, assegurar de que se manterá fiel em todos os aspectos, pois a sua aliança com a humanidade e suas promessas elas estão fundamentadas na sua própria natureza, e na natureza divina a fidelidade ela não é opcional, é a essência de Deus. Essa característica peculiar na natureza de Yahvé Adonai, o soberano Senhor do universo, o diferenciou de todos os deuses que eram adorados nos templos bíblicos nas regiões do Oriente Médio, composto pelos diferentes países do sudoeste asiático. De acordo com o escritor Russell Joyner, os deuses daquelas religiões, eles eram volúveis, inconstantes, mutáveis, instáveis e também caprichosos, tendo em vista os seus desejos impulsivos, súbitos e sem algo que os justificasse. Eram imprevisíveis, expressavam seus sentimentos sem motivação razoável. Para Russell Joyner, o Deus de Israel era a grande exceção, o único Deus que agia com fidelidade, pois acima de tudo, na sua própria essência, Deus é fiel em si mesmo. O apóstolo Paulo, falando das consequências da vida cristã e do posicionamento divino em relação às atitudes humanas, ele diz: se formos infiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Isto porque Deus não depende de quem quer que seja para agir com fidelidade. Seu caráter é imutável, sem ao menos sombra de variação.
A revelação que Deus fez de si mesmo por meio da obra criacional, das Escrituras Sagradas, da encarnação de Jesus, é a prova contundente de que ele não muda de opinião a respeito de quaisquer coisas que ele tenha dado a certeza que será ou que acontecerá como diz que seria ou que aconteceria. A fidelidade de Deus dá a certeza de que o ser humano ele pode confiar 100% na sua proteção, bem como que nunca será tentado ou provado além das suas forças ou de suas possibilidades. A mesma certeza pode ter a alma dos que forem desprezados, dos que forem abominados e dominados por autoridades opressoras, de que, caso os opressores não se arrependam e se ajustem à vontade de Deus, um dia esses opressores terão que se inclinar diante de quem desprezou, abominou e dominou. Tudo quanto Deus empenhou a sua palavra, inevitavelmente acontecerá como Deus falou que há de acontecer. Deus já revelou de forma clara a sua linha de ação com quem se submeter à sua soberana vontade, bem como com aqueles que se recusarem a se ajustar e se submeter à sua soberana vontade, e nunca mudará sua fidelidade, ainda que alguém queira ou lhe exija que mude. Tudo porque a fidelidade de Deus ela alcança níveis inatingíveis pelo ser humano ou pelos anjos caídos. Deus é fiel nos seus propósitos revelados nas Escrituras Sagradas por meio dos desígnios, dos projetos e dos planos de Deus para o ser humano e toda a obra criada por ele. O pastor Valdir Alves ele lembra que todas as intenções de Deus ou já se cumpriram ou ainda vão se cumprir cabalmente. Jó ele foi preciso ao afirmar que nenhum dos propósitos de Deus podem ser frustrados. Como autoridade instituída por Deus na sua época, Jó declarou com a sua boca essa verdade que ecoa em todo o contexto bíblico. Aproveito para frisar a importância de o pastor Valdir Alves ele mencionar aqui o projeto de Deus de restauração da humanidade à comunhão com ele por meio do descendente da mulher, conforme Deus anunciou no Jardim do Éden, pois Deus fez e fará tudo o que precisa ser feito da sua parte para que o projeto de salvação da humanidade se efetive na vida das pessoas. O projeto de Deus para salvar a humanidade independe da aceitação ou não dos seres humanos ou dos demônios. Ele foi levado a cabo por Deus com a morte e a ressurreição de Jesus e vai ser concluído com a implantação de novos céus e nova terra. No entanto, o fato de muitas pessoas não alcançarem a condição de salvos não é porque o projeto de Deus é falho ou que tenha deixado de prever determinadas situações ao longo do contexto da vida humana. O fato de muitas pessoas não alcançarem a condição de salvas se deve justamente à fidelidade de Deus em nunca mudar seus propósitos, e nos propósitos de Deus, Deus deu todo o tempo e todas as oportunidades necessárias para que as pessoas sejam salvas. Deu a liberdade de escolha ao ser humano, conscientizando de forma antecipada de que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não será condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Caso Deus trate os ímpios na mesma medida que os justos, ele estará ferindo a sua própria fidelidade. Isso nunca acontecerá. Paulo diz que fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E se o ser humano for fiel aos propósitos de Deus, o ser humano agirá como sábio e aproveitará o tempo e as oportunidades dadas por Deus para se encaixar, para se ajustar na condição de salvo em Cristo Jesus. A quem depender da fidelidade de Deus quanto aos seus propósitos, o próprio Deus diz: não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Convicto disto, o salmista ele justifica o seu convite para que todos os povos louvem ao Senhor, dizendo: a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor é para sempre. Louvai ao Senhor. Deus também é fiel em suas promessas, com base em sua palavra empenhada de que cumprirá de forma plena todas as suas declarações que resultaram em compromissos assumidos em dar ou em fazer alguma coisa. Algumas promessas feitas por Deus são incondicionais, só dependem do próprio Deus para que elas se concretizem. Por exemplo, Deus ele prometeu enviar o Messias para salvar a humanidade. Independentemente de as pessoas estarem esperando, concordarem ou não, Deus cumpriu a sua promessa. Jesus prometeu arrebatar a igreja, querendo as pessoas ou não, aguardando as pessoas ou não, desejando as pessoas ou não. Jesus vai arrebatar a sua igreja, ele vai cumprir a sua promessa.
há outras promessas feitas por Deus que são condicionais, ou seja, dependem de uma ação ou de uma reação do ser humano em relação à vontade de Deus. Por exemplo, Deus prometeu salvar o ser humano, mas nem todos os seres humanos serão salvos. Isso porque salvar o ser humano é algo que pertence a Deus, por isso ele prometeu. No entanto, querer ser salvo, se ajustar no centro da vontade de Deus e se submeter à vontade de Deus para ser salvo, é uma decisão que só o ser humano pode tomar, pois Deus o dotou de livre-arbítrio. Portanto, a promessa de salvação é destinada a quem crer em Jesus Cristo, a quem se submeter à vontade de Deus e abandonar a vida na prática do pecado para viver em novidade de vida, fazendo parte do corpo de Cristo que é a sua igreja na terra. Ou seja, essa promessa ela é condicional, depende de cada pessoa crer ou não em Jesus Cristo. Aos ímpios, a promessa de Deus é no sentido de condenação, conforme Jesus explicou em João capítulo 3, versículo 18, que diz: quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aos que servirem a Deus em vida de forma prática, contínua e resiliente, Deus fez promessas tanto para essa vida terrena quanto para a eternidade. Em Mateus capítulo 10, versículos 29 e 30, Jesus respondendo disse: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo em casas, e irmãos, e irmãs, e mães, e filhos, e campos, com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O escritor aos Hebreus complementou dizendo: retenhamos firme a confiança da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A garantia do cristão é a fidelidade de Deus. O apóstolo Paulo ele afirma que fiel é o que vos chama, o qual também fará. Tudo o que Deus prometeu que faria ou deixaria de fazer já está sacramentado, sem nenhuma possibilidade ou necessidade de ser alterado. Deus ele cumprirá tanto as suas promessas quanto as suas advertências. Por isso, a fidelidade a Deus deve ser a marca registrada de todo cristão, de toda pessoa que quer estar na eternidade com o Senhor. Quanto à bondade de Deus, o substantivo grego Christotes indica a essência de bondade e benignidade, tanto no sentido do que é direito e reto, como no sentido de generosidade de coração e de ato. Christotes descreve a bondade em ação, a bondade expressa em atos. Já o substantivo grego agathonsune, traduzido por bondade, significa a qualidade moral de caráter e de constituição que resulta no efeito prático do termo. Esses termos descrevem bem a bondade como algo que faz parte da essência divina, pois Deus é bom por natureza, sem a necessidade nenhuma de influência externa. O pastor Valdir Alves ele ressalta que a bondade de Deus ela se manifesta por meio daquilo que Deus criou, pois em tudo Deus foi direito e reto, agiu com generosidade e com um caráter moral ilibado, tanto na forma como criou todas as coisas, quanto como se relaciona com a sua obra criacional. Para o pastor e escritor Tony Evans, a bondade de Deus pode ser definida como as perfeições coletivas de sua natureza e a benevolência de seus atos. O salmista desejou ser instruído por Deus, pois para ele Deus é bom e abençoador. No Salmo 34, verso 8, o salmista desafia dizendo: provai e vede que o Senhor é bom. O pastor Valdir Alves ele reforça que Deus é bom por natureza, que ele é bom em si mesmo, que ainda existe possibilidade de Deus se tornar mal e vir a prejudicar alguém pelo simples prazer de fazê-lo sofrer. Sendo absolutamente bom como é impossível que haja variação para que Deus seja mais ou menos bom. Por ser bom como é, Deus, além de criar o ser humano e colocá-lo como coroa da criação, Deus compartilhou com o ser humano essa característica tão importante para que o ser humano pudesse usufruir da bondade de Deus, ser participante da bondade de Deus e praticar atos de bondade para com os seus semelhantes, tanto como uma característica natural da capacidade de a pessoa praticar atos de bondade, como por meio do fruto do Espírito, como um dom sobrenatural, no qual Deus capacita a pessoa, através do Espírito Santo, a praticar atos de bondade que ultrapassam os limites de suas características naturais e racionais.
O cristão precisa buscar se ajustar ao padrão de bondade que é peculiar de Deus para tirar melhor proveito do livre-arbítrio que Deus deu ao ser humano por pura bondade divina. Antes de criar o ser humano, Deus criou o melhor e o mais sustentável ambiente para colocar o ser humano. Mas Adão e Eva, por falta de vigilância e de dependência de Deus, perderam a oportunidade de desfrutar de todas as delícias do paraíso criado por Deus. O apóstolo Paulo, frisando a bondade de Deus, ele deixa em evidência que Deus, por ser bom, não pode criar nada ruim. O que precisa é que tudo seja recebido ou desfrutado com ações de graça. A bondade de Deus se manifestou em Jesus Cristo, provando assim que ela é prática, é demonstrada por meio de atos, das atitudes de generosidade de Deus para com a humanidade. Mesmo assim, o ser humano não merecendo, Deus fez o que era direito de fazer, o que era reto por estar em concordância com a sua essência divina. Paulo afirmou que Deus prova o seu amor, Deus prova a sua bondade para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus, falando aos seus discípulos sobre a maior demonstração de amor, a maior demonstração de bondade que uma pessoa pode demonstrar para com outra, ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus se submeteu e fez isso, morreu pela humanidade, ou seja, deu a vida não só pelos amigos, mas por pessoas que são consideradas inimigas de Deus, porque era o correto a fazer, estava de acordo com os propósitos de Deus. Paulo acredita a bondade de Deus ao ato de Deus tirar o ser humano convertido a Cristo das potestades das trevas e transportá-lo para o reino do Filho do seu amor. Por pura bondade, Deus, por meio de Jesus Cristo, ele levará os seus servos e suas servas para estar com ele na eternidade, em um ambiente no qual Deus, ele limpará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem dor e nem clamor. A bondade de Deus também se manifesta pelo seu socorro aos seus servos e suas servas, que mesmo sendo justos através de Jesus Cristo diante de Deus, eles experimentam aflições, provações e tribulações físicas, materiais, emocionais e espirituais, para Deus dar o devido livramento de todas essas questões, possibilitando a superação, a resiliência e o crescimento mesmo em ambientes hostis, insalubres e destruidores. Em Lamentações de Jeremias, Jeremias diz: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. No Salmo de número 31, verso 19, o salmista exclama: ó, quão grande é a tua bondade, que guardastes para os que te temem e que tu mostrastes àqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Há exemplo dos muitos relatos bíblicos de personagens que, ao passarem por maus momentos, foram socorridos pela bondade de Deus. Ainda hoje, Deus continua sendo o mesmo em bondade nos seus atos. O pastor Valdir Alves, ele orienta que cabe ao cristão considerar e aceitar pela fé o projeto de salvação oferecido por Deus, a fim de permanecer como alvo de sua bondade. O apóstolo Paulo, ele adverte em Romanos capítulo 11, versículo 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Quanto à veracidade de Deus, veracidade é a qualidade de veraz, do que é apegado à verdade. O verbo grego aleteuon é o que melhor descreve a forma como Deus lida fielmente, verdadeiramente com alguém. O substantivo grego aletheia apresenta veracidade, verdade, como sendo a substância real que se apoia, com base na aparência, a essência manifesta e verdadeira de um assunto. Ou seja, veracidade, como apresentada, é a conclusão absoluta e inequívoca que se extrai da realidade de um fato ou de um assunto. Em relação a Deus, ele é 100% verdadeiro, 100% veraz, 100% confiável, pois tudo que há em Deus, assim como o que ele é e o que ele fala, é verdadeiro. O pastor Valdir Alves, ele pondera que Deus, ao criar o mundo real, ele revelou a real verdade sobre ele mesmo por meio da obra criacional e cita diversos textos que o definem como ser verdadeiro. A veracidade é um dos múltiplos aspectos da perfeição divina, pois Deus é ao mesmo tempo veraz e perfeito. O Senhor Deus é a própria verdade, como bem expressa o profeta Jeremias dizendo: o Senhor Deus é verdade.
Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Para o escritor Paul Washer, quando a palavra veracidade ela é atribuída a Deus como uma de suas características, está dizendo que o caráter de Deus ele é inteiro, sem falta, inalterável. E por ser verdadeiro, Deus é real, não foi fabricado, não foi inventado e nem é a imitação de algo já existente. Por ser veraz, Deus só age dentro dos limites da verdade. Por ser fiel, Deus cumpre plenamente o que ele prometeu. Portanto, a mentira não faz parte da natureza de Deus e diante de Deus é impossível quaisquer tipo de fingimentos ou de mentiras. A verdade de Deus nunca mudou nem mudará, assim como todas as demais características essenciais de Deus. Dentre tantos outros textos bíblicos que atestam a veracidade de Deus, em João capítulo 3, versículo 33, Jesus conversando com Nicodemos diz que aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Em Jeremias capítulo 1, versículo 12, o próprio Deus disse a Jeremias: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 25, a parte A, Pedro afirmou que a palavra do Senhor ela permanece para sempre. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, a parte B, Jesus diz que mesmo que passe os céus e a terra, nem um jota ou um tio se omitirá da lei instituída por Deus sem que tudo seja cumprido. No sermão profético sobre o princípio das dores, Jesus garantiu dizendo: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. De acordo com o sábio Salomão, o objetivo único é para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. A veracidade e a fidelidade de Deus elas são inseparáveis, elas andam juntas, com a diferença de que a veracidade se refere à declaração das coisas como elas são, e a fidelidade é o cumprimento, é a concretização exata das promessas e dos juízos de Deus. Como bem expressou o anjo a João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, a parte A, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ou seja, essas palavras são o exato cumprimento das coisas como elas são e como elas devem acontecer. Para o apóstolo Paulo, em quaisquer aspectos de comparação, Deus sempre será considerado verdadeiro e o ser humano mentiroso. A fidelidade de Deus é que dá a certeza de todas as coisas em todos os assuntos. Ao inspirar os escritores sagrados, Deus o fez de uma forma fiel e nas escrituras está comprovadamente expresso que Deus é verdadeiro em todas as suas afirmações. Ele é fiel em si mesmo, aos seus propósitos e às suas promessas. A bondade de Deus faz parte da sua essência, é eterna, infinita, ilimitada, abundante e só foi revelada por causa do amor de Deus. A veracidade e a verdade define Deus como um ser perfeitamente confiável. Tudo o que há em Deus, assim como o que ele fala, é verdadeiro. Na medida em que o cristão estreitar a sua comunhão com Deus, poderá experimentar, ter em si e promover a fidelidade, a bondade e a veracidade de Deus. Que essas características estejam de fato gravados na tábua do seu coração. Hoje nós ficamos por aqui. Prossiga na paz do Senhor.